Salmo 1. Bom tempão, né? A gente vai ler um versículo tão pequeno. Vai nem ser o versículo todo. Salmo 1, só a primeira parte do versículo 1. Amém? A gente vai até os ímpios. Vamos ler junto? 1, 2, até a vírgula. 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vamos orar? Senhor Deus Pai de amor, te louvamos, te bendizemos. Te peço, Deus, que o Senhor fale conosco, trate conosco, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que haja sabedoria, conselho, Pai, da parte do Teu Santo Espírito para a Tua igreja, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. De cara, vou começar de uma forma bem enfática, falando para a igreja. Crente que é crente não pega conselho com ímpio. Amém? Amém, irmão? Sem introdução. Seco. Seco de lapada. Eu fico impressionado. Teve introdução não. O negócio de ficar maciando não. Não dá, irmão. Não tem como. E é o que eu vejo na minha realidade de escola, o que eu vejo de aluno que se diz crente, sendo aconselhado por alunos que são ímpios, não está no gibi. E não só alunos não, tá? Adultos também, que buscam conselho com pessoas ímpias. Obrigado, Monique. Essa semana que passou, eu vi o aniversário de um cantor muito famoso do mesmo cenário gospel. E aí no culto de aniversário da igreja dele, não sei se vocês viram, aí subiu um pastor para falar, e aí subiu um pai de santo. O pessoal já olha assim, né? E aí aquele pai de santo falou assim: não, fulano, o pastor fulano é muito meu amigo, nós somos amigos, a gente tem esse relacionamento, ele cuida de mim, eu cuido dele, né? Não dá nem para cantar o Deus cuida de mim, né? É um cuidando do outro. Aí, irmão, aí está o problema. Aí ele falou assim, porque o pessoal acha que não, mas lá no centro a gente ajuda muito crente. Recebo muitos crentes em busca de conselhos, recebo muitos pastores. Duvido não, irmão, tá? Não duvido não. Duvido não, irmão. Falei isso uma vez, eu vi um vídeo de um rapaz que era pai de santo. Aquilo ali eu fiquei confuso. Porque ele falou assim, o pai de santo falava assim, eu não sei se ele era pai de santo, mas ele fazia trabalho. Uma mulher crente, uma mulher procurou ele porque o casamento estava se desfazendo. Aí ele foi lá e fez para fazer o trabalho para o casamento não se desfazer. Aí o marido dessa mulher foi para uma igreja. Acompanha, irmão, você perde não, estou fazendo uma força aqui para também não me perder. Aí o marido dessa mulher foi para a igreja. Aí a pastora foi usada pelo Espírito Santo em revelação e revelou que a esposa tinha mandado fazer um trabalho para não separar. Aí a pastora orou para quebrar o trabalho. Se perde não, irmão. Se perde não. Só piora. Aí a pastora orou. Você não sei se é pai de santo, mas ele é novo. E ele é engraçado aí falando. Aí lá, aquela X9. Vou colar logo com ela. Porque já vi que ela é das minhas. Tipo, o trabalho dela é tão forte. E aí ele falou assim, aí ele me procurou. Porque eles eram conhecidos, né? E falou assim, fala a verdade para mim. Você fez trabalho para eu não me separar? Aí ele, que é o pai de santo, aí ele falou assim, eu falei, fiz sim, tua mulher me procurou desesperada, seus filhos estão sofrendo, você volta para tua casa, rapaz, tua família, eles te amam, e parará, e aquele jovem falou, não, Deus é maior na minha vida, e acabou, a gente divorciou. Aí eu fiquei assim, gente, sabe aquela frase, algo de errado não está certo?
Eu falei, quem é que está trabalhando para quem aí? É o pai de santo trabalhando para Deus, é a pastora trabalhando para Satanás. Irmão, e aí, muitos vídeos a gente tem assistido, e de vídeos de pastores que consultam o pai de santo, irmão. Só que nem é o viés da pregação, tem muitos. Nem é o viés, eu não quero nem falar de aspectos espirituais, estou falando de conselhos mesmo, sabe? Hoje a gente vai falar sobre a questão de orientação, mas isso aqui é para exemplificar como que as pessoas ainda não entendem que tipo de espírito que habita em nós. O Deus que habita em nós. Como alguém que pode ser templo do Espírito Santo estar buscando conselho com alguém que não tem o Espírito Santo. Não tem sentido, irmão. Não tem o mínimo de sentido. Toda vez que a gente vai fazer um gabinete ali, a minha oração é sempre a mesma. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos um caminho, derrama conselho sobre nós, sabe? Traz sabedoria aos nossos corações para que a gente possa encontrar o caminho da tua verdade. E aí, no Salmo 1, ele vai dizer assim, olha, feliz é o homem que não anda segundo, ou seja, o conselho do ímpio. O ímpio não tem nada para nos oferecer. Nada. Em termos de conselhos espirituais. Ele pode nos oferecer empréstimo consignado. Eu estou falando de conselho. Eu estou falando de diretriz para a vida. Eu estou falando de norte. Ele não tem. Ah, pastor, mas eu já passei por um momento em que uma fulana tal que não era crente me ajudou muito. Amém? Tá, alguma coisa está de errado na tua vida. Não duvido que Deus possa usar um ímpio para te ajudar em algum momento, alguma situação de socorrer. Isso aí pode fazer. Agora, algo está errado aí. Algo está errado porque como um ímpio pode socorrer aquele que é justo, aquele que tem o Senhor em sua vida? Bem, vamos começar a entender o que é o ímpio. Vamos lá, vamos dar um ar de chiqueza para a pregação. Do latim, antigamente era assim, né? Para mostrar que a pregação era curta, o cara metia logo no latim. Do latim, ímpio vem da palavra ímpios. Ajudou muito, né? Que o ímpio, ele fala da falta de dever, de piedade, de respeito pelos deuses. O ímpio, ele não considera autoridade, sabe? Essa impiedade pode ser para leis civis também, para filhos em relação aos pais, mas o ímpio, ele não se sente devedor em relação a Deus. Ele não se vê obrigado a servir ao Senhor. E a gente vê vídeos, às vezes, pessoas falam assim, esse Deus ele exige adoração só a Ele. É só Ele mesmo. E o que às vezes a gente vê crentes com corações de ímpio, muito, irmão. Uma vez eu vi um cantor criticando, porque a gente fala assim, as músicas têm que ser cristocêntricas o tempo todo. Aí ele fala assim, eu não concordo com isso não, cantor evangélico, tá? Que as músicas têm que ser cristocêntricas, adorar Jesus o tempo todo. Por quê? Ele está com problema emocional? Ele está carente? Eu falei, que isso, irmão? Cantor evangélico, irmão. Cantor evangélico. Perguntando se a gente só canta para Jesus se Jesus está carente. Que a gente precisa dizer que a gente o ama o tempo todo, que a gente o adora o tempo todo. Olha o nível, irmão, em que a igreja está chegando. O que é isso, irmão? Isso é impiedade entrando no coração das pessoas. É impiedade entrando no coração das pessoas. Então, a gente já tratou aqui, é pecado ouvir música do evangelho? É pecado cantar música do evangelho? A questão não é isso, irmão. A questão é para onde aponta o nosso desejo. Quando a gente vê pessoas lutando pelo direito de ouvir uma música não evangélica, lutando pelo direito de cantar uma música não evangélica, ministérios de louvor que cantam músicas não evangélicas, sabe, no púlpito das suas igrejas. O que é isso, irmão? Isso é impiedade entrando no nosso coração. A impiedade é o contrário da piedade. O que é piedade? Devoção, respeito às questões espirituais. Então, o piedoso é aquele que serve ao Senhor. Não é na perspectiva humana que a gente tem aí, sabe? Que fala que piedade é dar esmola. Não é isso. A piedade bíblica é a ação de devoção ao Senhor. Devoção. Como a Shirley falou aqui. Quando a gente fala assim, faça a sua devocional, não existe devocional, a gente faz aqui, né? Mas assim, a devocional é um ato individual. Você faz o culto doméstico e que não substitui o teu culto devocional, que é o tempo que você tem ali com o Senhor, meditando com o Senhor. É bom cultuar com a família? É ótimo, insista nisso.
mas nós precisamos também ter o nosso momento de devoção. E hoje eu quero falar sobre dois exemplos. Na verdade, esses dois exemplos eles estão interligados, de uma pessoa que errou por ouvir conselho dos ímpios. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 21. A gente vai ler alguns textos um pouquinho grandes hoje. Espero que você não se incomode de nós estarmos lendo a Bíblia. Amém? A gente está na igreja, tá? 1 Samuel 21, de 1 a 14, vai dizer assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa da casa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que fareis que eu vos faça? Que satisfação eu vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: O homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. Porém o rei culpou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Berzilai, o Meuladita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega, até que a água desceu do céu, caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo da noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sam, onde os filhos tinham pendurado quando feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou com a terra. Bem, para a gente tentar compreender aqui, esse texto é um texto bem interessante. Por quê? Porque a gente vê o nome do Senhor sendo evocado o tempo todo, e aí dá uma aparência de que Deus está regendo todo esse fato. Olhando para esse texto, dá a impressão que Deus está ordenando e está regendo tudo. Só que em momento algum você vê Davi voltando ao Senhor para perguntar o que ele tinha que fazer. Veja, há um período de 3 anos de fome consecutiva. Davi consulta o Senhor e diz assim: olha, é por causa de Saul e por causa da sua casa sanguinária. E aí, Davi, o que ele deveria ter feito? O que ele faz? Ele chega para Deus e fala assim: Senhor, então o que eu faço? Não, ele vai até os gibeonitas. Ele pergunta para os gibeonitas: o que eu faço para poupar essa seca? Para cessar essa seca? Davi, na mente dele, ele vai buscar conselho de alguém que nem era da casa de Israel. Eles nem eram do povo de Deus. Ele vai buscar princípios espirituais de pessoas que nem pertenciam ao povo do Senhor. E veja que esse povo, eles vão falando com um ar de religiosidade, né? Eles falam o nome do Senhor o tempo todo. Bem, aqui fica um pouco confuso a gente entender
a origem dessa seca, porque isso, na verdade, acontece umas centenas de anos antes com Josué. Vamos para Josué 9, para a gente entender por que Israel está passando esse período de seca. E eu preciso que você fique atento a algumas informações desse texto. Nós leremos 27 versículos, tá? E eu vou grifando algumas questões aqui para a gente guardar isso dentro do nosso coração. Vamos lá. E sucedeu, Josué 9, 1 ao 27. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e toda a casa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todo esse povo tinha um acordo: vamos destruir Israel, porque Josué está entrando para a terra prometida, e lá tem esses povos, e eles precisam sair da terra. Por que eles precisam sair da terra? Porque já havia uma promessa para Abraão: onde você colocar a planta do seu pé, vou tenho dado. Então Israel está voltando para a terra prometida em cima dessa promessa que Deus fez a Abraão. Essa terra é nossa. Vocês estão morando aí, mas essa terra é nossa. Vocês precisam sair. Não, se não quiserem sair, a gente vai fazer vocês sair de uma maneira não muito agradável, mas vocês precisam sair. Bem, todos eles se juntaram e fizeram um acordo para pelejar contra Israel. Versículo 3, vai comigo. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando saco velho sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco, bolorento. Olha, então, como é que eles saíram da terra deles? Com roupas velhas, com odres velhos e com pão mofado. Eles saíram dessa forma. Eles já foram ter com Josué com esse aspecto. Eles já saíram de casa assim. Vamos continuar. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele, aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós? Como, pois, fareis acordo convosco? Eles estão falando assim: a gente nem sabe quem vocês são. A gente nem sabe de que povo vocês são. Aí agora olha a resposta deles. E os homens, então disseram a Josué: nós somos teus servos. Olha que padrão, olha que resposta humilde. Viemos aqui para ser teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante. Só que eles não eram distantes, porque eles eram ali perto de Jericó. Só que os gibeonitas estão vendo Josué entrar em Israel igual um rolo compressor. Josué tinha destruído Jericó, Josué tinha destruído Ai. Eles eram os próximos da fila. Eles vão e se antecipam. Eles pensam assim: Josué vai acabar com a nossa raça. E aí eles montam essa estratégia. Continuando. E responderam: vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E aí ele já começa a trazer coisas de que que o povo tinha vivido, trazendo sentimentos sentimentos positivos em relação ao que Deus fez na vida da pessoa. Às vezes os ímpios fazem isso conosco. Eles falam: não, você é uma pessoa abençoada, né? Eles se aproximam de nós usando links da nossa própria fé, usando links da nossa própria vida com o Senhor. Vamos lá pular para o versículo 12. Lembra daquele do pão, das roupas e dos odres, que são aquelas garrafas? Olha só: este pão tomamos quente de nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, todo seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos,
E estas nossas roupas, nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Ó, entendeu a estratégia deles aqui? Lá no início do texto, eles já saíram do povo da cidade assim, com pão mofado, que bolorento. Eles já saíram com as roupas de mendigo. Eles já saíram com as garrafas, com os odres todos envelhecidos. E eles chegam para Josué: Josué, a gente está vindo de tão longe, de tão distante. Só os novos vão entender o link agora. De tão distante. Quando a gente saiu, Josué, esse pão tinha acabado de sair do forno. Olha aqui, ó, mofou. No mínimo, burrice, né? Não comeu não? Que história é essa? Mas beleza. Olha aqui, Josué, o nosso odre estava novinho. Quando a gente comprou, era da Aladim, perfeito. As nossas roupas estavam novas. Olha como é que a gente chegou, para você ver de quão longe a gente vem. Bem, vamos continuar. Então, os homens de Israel tomaram da provisão deles. E agora o final do versículo: e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria vida, e os princípios da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Depois de 3 dias, Josué descobre que foi enganado. Vamos seguir a história. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeon, Sefira, Berote e Queriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Começou a dar tudo ruim aqui, irmão. Porque a liderança jurou que não faria nada contra eles. E o povo começa a ficar descontente contra essa liderança, porque eles não pediram conselho ao Senhor. 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhe podemos tocar. Isto, porém, lhe faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do nosso juramento. Essa é a ira que está chegando lá com Davi. E aí a gente vai entender isso lá na frente. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo, muito longe de vós, habitando, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Olha só, Josué está vindo agora sarrafando os gibeonitas. Já falou assim: vocês vão ser malditos, vocês são amaldiçoados, vocês vão ser servos, vocês vão trabalhar ali com aquele trabalho braçal, pesado. Você acha que eles recuam? Recuam nada, irmão. Continua na mesma astúcia. Versículo 24. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, e por causa de vós, por isso fizemos assim. Eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhe fez, e livrou-os da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água, para a congregação. Guarda isso aqui. Eles trabalhavam onde? Para a congregação e para o altar do Senhor. Então, aonde que eles ficavam? Perto da congregação, que era o tabernáculo, e perto do altar do Senhor. Então, toda aquela água que era usada para lavar as mãos nos utensílios, a lenha que era usada para acender o altar de incenso, o altar de sacrifício, tudo quem tinha que prover eram os gibeonitas. Eles eram servos e escravos, fazendo esse trabalho pesado para que o culto ao Senhor fosse provido ali de certa forma. Bem, vamos tirar algumas lições desse texto, né? Primeiro, os gibeonitas, eles vão mostrar para a gente que existem pessoas, grupos de pessoas que não são cristãs, queridos, e que conseguem se relacionar bem com os cristãos. A gente tem isso no nosso meio.
A gente tem pessoas que não são crentes e que na nossa lida lidam bem com a gente, e que não nos desrespeitam, e que não nos afrontam, mas a gente não pode esquecer que eles são pessoas ímpias. A palavra ímpia tem uma conotação meio pesada, mas o que é o ímpio? Aquele que não reconhece que deve ter uma vida devota ao Senhor. Porque quando a gente fala ímpio, dá a impressão que você está falando de uma pessoa cruel, uma pessoa horrível, um atirador, um estuprador, uma pessoa que é muito... Não, todo aquele que não reconhece que ele precisa ter uma vida devotada ao Senhor, ele é o quê? Ímpio. Ele é ímpio. Quando nós estávamos no processo de adoção, uma vez eu falei assim com ele, eu falei, a gente está no processo de adoção dos nossos 3 filhos. Aí eu falei assim, você sabe que nós já temos 3 filhos ímpios, porque eles não conheciam o Senhor. Então nós já nos colocamos em oração para que o Senhor nos usasse, para que o Senhor nos desse um caminho, para que o Senhor nos desse sabedoria. Segundo, essas pessoas, elas gostam de aparentar a bondade no comportamento delas, sabe, para se aproximar de nós, fingem ser o que não são, sabe, concordam em parte com alguns trechos da Bíblia, isso é muito bonito, aceitam, dá a impressão que eles aceitam a palavra de Deus, mas eles estão sempre sendo guiados por parcialidade, eles não aceitam a palavra de Deus na integralidade. Bem, só que tudo isso aí, ainda assim, são questões que a gente precisa ficar atento, porque isso pode trazer prejuízos para a nossa vida espiritual. Eles aparentavam ser amigos, veja, a fala deles é branda, a fala deles é mansa. Quando eles são descobertos, eles falam assim, não, Josué, foi por causa de você, a gente teve medo, sabe? Agora, vamos lembrar, vamos ver quem é essa galera, porque Josué entra matando todo mundo, dá a perspectiva, a impressão de que essa galera não era tão ruim assim. Poxa, eles foram lá, quiseram fazer aliança com Israel, aceitaram ser escravos de Israel. Vamos lá, Josué 9, versículo 1, olha só, a gente já leu. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, porque Josué, ele atravessa o Jordão a pé seco, quase que o mesmo sinal que Moisés faz, porque Josué fala assim, Josué ouve, Josué, meu servo Moisés é morto, pega esse povo e atravessa o Jordão. Josué pelo poder de Deus, ele faz um sinal parecido com o de Moisés, só que diferente, porque Moisés, quando estende a vara, o que acontece com as águas? Elas se afastam durante toda a noite, não é tipo do filme que a gente vê que fala, não é aquilo, mas tudo bem, mas as águas se afastam. Josué não está de frente de um mar, Josué está de frente de um rio, de uma água que corre. Josué vai lá e toca naquele rio, e o rio se divide, na verdade ele se represa, porque ele para de correr, ou seja, de um lado fica uma água parada, que não corre, e ele seca. Josué atravessa com o povo o Rio Jordão para tomar posse da terra. Bem, e aí, quem é o povo que está do outro lado? Do outro lado, em frente ao livro: Heteus, Amorreus, Cananeus, Perizeus, Heveus e Jebuseus. Todos inimigos de Israel. Todos fechados no acordo. Vamos guerrear contra Josué. Vamos guerrear contra Israel. Vamos matar Israel. Vamos matar Josué. Vamos pegar um povo desse aqui agora, 2 Samuel 21, do 1 a 2. Já lemos esse texto lá com Davi. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas eles eram restante dos amorreus. Quem eram os gibeonitas? Eles eram dos amorreus. Eles eram o povo inimigo de Israel. Eles estavam no acordo de guerrear contra Israel, de guerrear contra Josué, de matar o povo de Deus. Só que no meio do processo, quando ele fez Josué sarrafando tudo, eles falaram assim: opa, vai dar ruim pra gente, é melhor a gente recuar. Mas qual era o intento primordial dele, primário? Destruir Josué. Qual era o intento principal deles? Destruir o povo de Deus. Eles foram daquela ideia assim, sabe o que é ditado? Se não pode com eles, juntos a ele. Literalmente. Só que isso não desfaz o fato de que eles eram inimigos do povo de Deus.
E agora Josué, por conta de uma aliança, e Josué agora precisa conviver com os inimigos dentro da sua terra, mesmo que por debaixo da sua autoridade. Ok, chegamos em Davi, vimos o início, da onde começou o problema, foi com Josué. Começamos a exposição do problema de Davi, que ele está com um problema na mão, que é aquela seca, e aí Deus fala, olha, foi porque Saul errou com os gibeonitas, e aí a gente vai ver agora o que Saul faz, qual é o problema. A gente vai para mais um texto enorme, 1 Samuel 22, de 7 a 19. Eu poderia falar, mas eu prefiro ler, porque eu preciso de algumas informações desse texto. Diz assim, 22, de 7 a 19. Então disse a Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á todos capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós que se doa, vós há que se doa de mim, e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: aqui o que está acontecendo aqui? Saul está perseguindo Davi para tentar matá-lo, porque aqui Saul já foi rejeitado pelo Senhor. Saul já começou a pirar. Saul já está desesperado. Ele já começa a perseguir, ele persegue Samuel, ele já fica assim: Samuel está indo para onde? Ele está indo orar ao Senhor? Porque ele já sabia, Samuel já tinha avisado que ele tinha sido rejeitado pelo Senhor, e ele está no encalço de Davi, e ele descobre que o filho dele fez aliança com Davi, e aí ele começa a requerer satisfação dos seus servos. Ele vai dizer assim: ninguém me avisa, meu filho está fazendo acordo com o meu inimigo, eu estou tentando matar Davi, e ninguém me avisa. Bem, chegou aqui alguém para dar informações para Saul, versículo 9, e disse, que no caso é Doeg: vi o filho de Jessé. Quem é filho de Jessé? Davi. Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, ele deu mantimento, ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a sua casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nob. Nob é a cidade. E todos eles vieram ao rei, e disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, no caso Davi? Pois deste-lhe pão, espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar de ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Qual é o motivo, qual é a raiva de Saul? Saul estava assim: vocês oraram pelo Davi, vocês pediram a Deus pela vida dele, vocês deram espada para Davi, vocês deram comida para Davi, vocês deram guarida para Davi. Qual é a resposta de Aimeleque? A gente não conhece ninguém que seja mais honrado do que Davi. A gente não conhece nenhum dos teus servos é mais fiel a ti do que Davi. Por que nós não faríamos isso por ele? Versículo 15: comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Aimeleque falou assim: mas isso aí eu sempre fiz, eu sempre orei por Davi. Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. Versículo 17: e disse o rei aos da guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes,
Então se virou Doeg, o edomeu, que foi aquele que fez a fofoca, que denunciou os sacerdotes, e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Aquele homem matou 85 sacerdotes em Israel. Você acha que isso aí, tu acha que parou? Saul estava indignado, Saul estava possesso, Saul estava endemoniado. E ele vai continuar no versículo 19. Também a Nob. O que era Nob? A cidade. Saul dizimou a cidade. Saul matou a Nob. O que era Nob? Cidade dos sacerdotes. Passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito e até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Quem morreu aqui, irmão? Lembra da maldição de Josué? Qual era o castigo que Josué impôs sobre os gibeonitas? Vão trabalhar para o templo, vão servir ao templo, vão ser pegadores de água, rachadores de lenha, porque vocês vão servir ao templo. Nob é onde está a cidade dos sacerdotes. Quem é a classe baixa que está trabalhando para manter os sacerdotes? Os gibeonitas. Saul não respeita a aliança que Josué faz com os gibeonitas, e Saul dizima a cidade de Nob. E todos os gibeonitas que estavam ali morrem junto com os sacerdotes. Veja, isso aí, querido, é muito problemático, porque Saul vai atrair aquela ira que Josué falou. Josué vai falar assim: não, a gente não pode quebrar essa aliança para que a ira de Deus não venha sobre nós. Josué não quebrou, mas Saul quebrou. Saul mata os gibeonitas no meio do povo de Israel. Bem, a gente vai ter agora, vamos voltar para o episódio de Davi. A gente está fazendo uns pulos temporais. Espero que vocês não estejam se perdendo. Estou conseguindo? Se quiser eu volto desde o início. Precisa? Não. Por favor. Trabalho amanhã. Bem, vamos continuar. Ok. Chegamos aqui. Estamos com Davi. Chegamos Davi chama os gibeonitas. Davi está passando agora o processo da ira de Deus. E veja que a ira de Deus não chegou com Saul. Às vezes a gente acha que porque o castigo de Deus, ou a ira de Deus não se aplicou na nossa vida, no momento do nosso pecado, é como se Deus tivesse desconsiderado. Veja, Saul não viveu a ira de Deus em relação à quebra da aliança, mas essa ira chegou sobre o povo de Israel. Só que chega no reinado de Davi. Davi foi culpado disso? Não, mas chegou no reinado dele. O povo vai sofrer as consequências. Bem, 2 Samuel 21, versículo 4. Veja que o tempo passa, o tempo voa, né? Não é a poupança para meninos, mas o povo de Gibeá continua com a mesma característica. Fala mansa e suave, mas que não esconde os desígnios do seu coração. Eles continuam com a mesma impiedade dentro do coração. Olha, Davi chega assim: o que vocês querem para que essa seca, essa ira cesse do meio de Israel? Eles chegam e falam: a gente quer matar a casa, a gente quer vingança. Não. Que isso? Eles vão nervosos assim? Bom, não? Olha isso. Versículo 4. Eles chegam assim: Davi, nossa questão com Saul não é questão nem de prata nem de ouro. Veja, ele fala assim: a gente não é ganancioso não, Davi. Nem tão pouco, Davi, pretendemos matar nenhuma pessoa em Israel. Que isso? Eles esqueceram que eles eram os amorreus? Que eles eram os inimigos do povo de Deus? Que havia um acordo dos gibeonitas para matar sim o povo de Israel? Mas veja a astúcia deles. Não, Davi, que isso? Isso não quer mal a vocês não. Saímos de bom grado da nossa terra, né? Saímos de bom grado. Bem, e aí quando eles usam essa astúcia, o que eles fazem no coração de Davi? Davi baixa a guarda. Davi baixa a guarda. Davi olha para eles e está vendo: ó, nem são pessoas tão ruins assim. Eles mostram um certo nível de respeito, sabe? Um certo nível de moralidade. E eles conseguem se aproximar dos preceitos que Davi carregava em seu coração. Davi aqui comete uma falha. Ele desconsidera que um ímpio nunca pensará como um justo que é filho de Deus. Ele pode até parecer, sabe aquela pessoa que fala assim:
Ah, Sandro, olha, fulano é boa pessoa, fulano é isso, fulano é isso, fulano é isso, fulano é isso. Só falta entregar o coração para Jesus. Falta tudo, irmão. Pô, porque quando a gente fala isso, a gente está falando que a salvação vem pelas obras e não pela graça. Não, ele é boa pessoa, ele faz isso, ele é uma boa esposa, é atenciosa, ou é bom marido, é um bom filho. Só falta entregar o coração para Jesus, ou seja, ímpio. Ou seja, vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque o que nos coloca no inferno não é a quantidade dos nossos pecados. É sermos ímpios ou não sermos ímpios. É sermos ímpios ou sermos justificados pelo Senhor. Provérbios 12, 5 e 6. Os pensamentos dos justos são retos, mas do conselho dos ímpios há engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue. Há diferença entre o ímpio e o justo. Há diferença, irmão. Há diferença. Eu sei que atualmente na igreja não tem, essa diferença não tem se evidenciado tanto. Eu dou aula, irmão. Tem aluno crente. Tem aluno que quando fala assim, eu sou na igreja, não vontade de fazer assim, ó. Queima não. Queima a gente não, meu filho. Fica quietinho. Pode ser aquele cristão 007. Fala para ninguém não. Você é crente. Porque essa não tem evidenciado tanto assim a diferença. E agora, olha só, 2 Samuel 21, versículo 6. E agora eles começam a ir na contramão da palavra de Deus, dos desígnios de Deus. Por exemplo, na nova aliança, quem é o tipo de pessoa que ficará de fora? Os assassinos. Deus se alegra com a morte do ímpio? Não, nunca se alegrou. 2 Samuel 21, versículo 6. Eles pedem 7 filhos da casa de Saul, e ele vai dizer assim, olha, para que os enforquemos ao Senhor. Olha isso, querido. Eles pedem a Davi para que possam fazer, como é que está o nome de quando a gente mata muita gente? Uma chacina, né? Davi, a gente vai fazer essa chacina na casa de Saul, mas nós vamos fazer isso para o Senhor, para agradar o Senhor. E é isso que às vezes o ímpio faz no coração do justo. Ele traz conselhos com a aparência de que se você seguir esse conselho, você vai estar agradando o coração de Deus. Você vai estar tomando as decisões que são corretas. Davi falhou, irmão. Davi falhou porque Davi está muito distante de Moisés. Está muito distante de pensamento. E espiritualmente não, distante em termos de história, de anos. E já existia lei sobre isso. Davi nem precisava orar. Era só Davi ler a lei do Senhor. Deuteronômio 24, versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, e nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Davi não precisava entregar os filhos de Saul na mão dos gibeonitas. Ele não precisava, Deus não requereu isso deles. Deus não requereu isso de Davi. A única coisa que Deus falou para Davi, olha, Davi, isso está acontecendo porque Saul quebrou a aliança que Josué fez com os gibeonitas. Em momento algum a gente vê Deus requerendo essa chacina. A gente não vê Deus. E aí quando a gente lê esse texto dos gibeonitas falando, não, porque nós vamos enforcar o Senhor, nós vamos enforcar diante do Senhor, dá a impressão que tem uma cara de culto isso, né? Dá a pessoa, sinto a presença de Deus aqui, matei 7 pessoas na forca. Que é isso, irmão? Está lá na lei. Os filhos não morrerão por causa dos pais, e nem os pais morrerão por causa dos seus filhos. Se Davi tivesse olhado para a lei que Deus deu a Moisés, Davi poderia ter falado assim, olha só gente, desculpa aí, mas eu não vou fazer isso não, tá? Não vou fazer isso não. O que Davi poderia ter feito? Senhor, Saul errou, vamos fazer um sacrifício aqui, vamos prestar um culto, vamos orar ao Senhor. É Deus perdoador, irmão. Davi poderia ter ido ao Senhor. Quantos pecados Davi não cometeu e o Senhor os perdoou, sem que ele precisasse matar pessoas? Só que Davi segue o conselho de um ímpio. E aí a coisa só piora, porque quando nós ouvimos conselhos de ímpio, começa a se desmontar dentro de nós princípios e acordos que nós fazemos com o Senhor. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Geralmente eu não gosto de ficar dando um exemplo positivo, mas eu vou dar um exemplo negativo. Quando eu era adolescente, eu comecei a tocar teclado. E eu fiz um trato com Deus. Senhor, não é que seja pecado. Se a pessoa toca, o problema dela, não tem nada a ver com isso. Mas se eu não trato meu com Deus, Senhor, eu só vou tocar para Ti. Eu só vou tocar louvor, eu só quero tocar louvor, parará, pronto, acabou.
E aí eu comecei a trabalhar, uma escola, que trabalha até hoje, mas lá tem a banda de professores, me pediram ajuda, parará, estou lá estudando, montando um instrumento, faltou um músico. Pô, Sandro, pega aí. Peguei, toquei. Estou falando que é pecado? Estou falando que é pecado? Não, estou falando que era um trato meu com Deus. Estou falando que era um trato meu com Deus. E aí toca aqui, toca de lá, toca lá, parará, tocando louvor, algumas canções eu não tocava, até que eu estou tocando com a banda dos professores, e aí num certo evento, parecia, pode dar até a impressão que Deus está sendo honrado, né? Estava tocando ali no Barra Music, botar gente pra caramba, vamos tocar, eu tocando lá com os professores, vamos tocar música, sei lá, um axé lá, sobe um monte de aluno, aí começa a tocar aquele louvor, andou na prancha, irmão, quando eu me vi ali no teclado, com um monte de, uma fileira de menina fazendo assim, ó, Deus falou assim comigo, você está fazendo o que aí? Naquela hora, isso foi ano passado, naquela hora eu saí do teclado, falei, cara, tô louco, meu. Saí do teclado porque eu estava ali naquele aspecto, eu estou aqui a trabalho, não é porque eu quero, mas eu não sou pago para isso, sou professor de educação física, sou professor de música. Saí do teclado, aí o professor falou assim, você não vai tocar não? Eu falei, não, para garota rebolar, nem pensar, não toca para mulher rebolar não. E aí, esse ano eu falei, não estou fora da banda, isso vai contra os princípios, eu tinha um acordo com Deus. Aí a pessoa falou assim, mas não tem nada a ver, os alunos gostam, é uma forma de envolver os alunos, parará. E eu sei que é, mas eu tinha um trato com Deus. Deus me requereu isso? Não, ele não me requereu. Fui eu que tratei com ele. Fui eu que fiz o voto com ele. E era eu que estava quebrando esse voto. Então eu falei assim, eu chego aqui, vou montar os instrumentos, mas tocar não dá, porque vai contra tudo aquilo que eu tratei com o Senhor. E na banda tem outros, que aí é pior ainda. Porque eu tenho outro tecladista que é evangélico, que é presbiteriano, tenho um baterista que é da Assembleia, tem a menina que canta que é da Metodista, tem um menino que toca guitarra que é da Metodista, quase todo mundo é crente ali, acabando. E aí, para piorar, eu às vezes tenho um olhar mais recriminador dos que são crentes do que os que são ímpios. Porque eles se sentem julgados pela minha postura. Só que não tem nada a ver com a vida deles. E nem eles têm nada a ver com a minha vida. Cada um que vai servir o Senhor segundo a sua fé. Aí eles ficam assim, poxa, nada a ver você não tocar. Aí eu falei, você tem alguma coisa a ver com a minha vida? Isso é um acordo que eu fiz com Deus, eu não fiz contigo? Toca você, pô. Você fez algum acordo com Deus? Ele, não. Eu falei, então toca, pô. Você mete na tua vida. Você tinha amigo, mas a gente fala assim mesmo. Isso não é briga, não. Você está entendendo, irmão? Eu estava quebrando ali um voto que eu fiz com o Senhor. Eu estava desmontando. Sabe? Já viu a descrição do alcoolismo? Eu falo isso aqui. Qual é a descrição do alcoolismo? Doença genética, sem cura, progressiva, de fim fatal. O pecado é assim. O pecado, ele entra de forma sorrateira, ele não chega com o pé no peito. Não, você vai tocar a música de Ogum. Não, vamos tocar a música aqui, parará, e vai desmontando. Saul, por não ouvir o conselho do Senhor, ele começa a quebrar vários acordos que ele fez. Ele, para defender um acordo que Josué, uma aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas, ele vai quebrar várias alianças que ele fez. Por exemplo, Davi tinha feito uma aliança com Saul. E que aliança tinha sido essa? Saul, eu nunca vou matar os seus filhos. 1 Samuel 24, 21, 22. Saul falando para Davi, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul. Davi também tinha um pacto com Saul. E ele quebrou esse pacto porque ele foi precipitado. Davi não parou para pensar. Davi não parou para julgar. João 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não podemos julgar pela aparência. Sabe essas pessoas que chegam aqui, às vezes pedindo isso, eles vêm igual os gibeonitas, com roupa suja, odre bolorento, um pão mofado. Não é pela aparência, meu irmão. É pela uma vida de justiça. Eu vou ajudar fulano de tal e está passando muita dificuldade. Julgue pela uma vida de justiça e não pelo aquilo que os teus olhos veem. Você precisa apurar, você precisa pesquisar. Davi deveria ter feito isso. Davi deveria ter ido para a palavra de Deus. Provérbios 20, 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo e feito os votos, e então inquirir. Fez o voto? Agora eu vou ver. Já fez o voto, irmão.
Já fez o voto ao Senhor. Provérbios 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Querido, precisa de conselho? Busque em Deus. Ninguém é melhor conselheiro do que Deus. Isaías 9, versículo 6. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, irmão. Essa é a minha oração a todos que já fizeram um gabinete comigo lá atrás. Sabe que essa minha oração é quase que uma reza, porque eu falo isso com todos. Eu falo: Senhor, Tu és o meu maravilhoso conselheiro, traga conselho sobre nós, me dê conselho. E aí, qual é o bom de pedir resposta ao Senhor, orientação ao Senhor? Porque demora, dificilmente Ele responde rápido, não é? Não é, irmão? Deus responde rápido, tá certo. Pá, toma aí. Não responde rápido, irmão. Mas nós somos felizes, Senhor, se nós observarmos a lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Salmo 51, versículo 12 vai dizer que quando nós temos o nosso prazer na lei do Senhor, nós somos o que, queridos? Felizes. Olha, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Veja, aquele que tem um espírito pronto a obedecer a lei do Senhor, ele é uma pessoa o quê? Alegre. Veja esse pedido: Senhor, devolva-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer. Precisamos buscar conselhos, queridos, na palavra do Senhor. O bom de pedir ao Senhor é porque a gente não se equivoca, a gente não se precipita, sabe? Ah, Sandro, isso. E aí, Sandro, o que tu falou? Estou esperando Deus me responder. Às vezes as pessoas pode falar assim: fulano, vamos fazer isso. E aí? Estou esperando Deus me responder. Guarda essa aí, uma nota. Mas irmão, porque a gente não se precipita. Agora, quando a gente quer dar resposta rápido e não busca conselho do Senhor, a gente erra. Erra como Josué errou, que não consultou o Senhor. Erra como Davi, que também não consultou ao Senhor. Sandro, mas não consigo entender. Mas você falou sobre isso tudo, mas no final a seca acabou. E é isso que dá essa aparência de que tudo estava certo. Porque depois disso tudo que acontece, a seca acaba. E aí eu te pergunto: e daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando nós erramos, Deus fulmina a nossa vida por acaso? Quantas vezes nós erramos e Deus continua nos abençoando, irmão? Fala para mim. A gente erra e a gente ora e ainda assim Deus nos abençoa. Eu gosto muito desse texto, Tiago 5, 17 ao 20. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos, 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha o que Tiago está falando. Elias era um homem como nós. Tudo bem, a uma certa distância, mas era um homem. Quase meio audacioso, né? Mas era um homem, irmão. Tiago falou assim: Elias era um homem como vocês, como nós. E ele orou e não choveu. E depois ele orou e choveu. Davi errou, mas ainda assim o Senhor o abençoou. Davi teve que conviver, irmão, com a realidade de ter quebrado um voto com Saul e automaticamente também ter quebrado um voto com Rispa. Porque se ele prometeu a Saul que não mataria nenhum dos seus filhos, essa promessa também era mãe dos seus filhos. E agora chega a notícia a Davi: Davi, Rispa está lá, Davi, protegendo os corpos dos filhos da chuva e dos animais selvagens da noite, Davi. Davi teve que conviver com isso, irmão, sobre toda a sua vida. De ter permitido, irmão, aquela chacina na casa de Saul. E ainda mais ele tendo feito uma promessa a Deus. Eu quero finalizar essa palavra trazendo isso de novo ao nosso coração. Um justo não se aconselha com o ímpio. Não dá para buscar conselho, se sentir abençoado por alguém que ignora a sabedoria e o conhecimento do Senhor. Eles não consideram o que Deus pensa. Salmos 73, versículo 11.
12, 24, 25 e 28. Versículo 11. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. E aí no versículo 24, o salmista tem uma mudança de pensamento. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. Versículo 28. Para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Querido, que essa verdade seja o leme das nossas decisões. Busque conselho do Senhor. Sempre que você for tomar uma decisão, busque conselho do Senhor para qualquer coisa, querido. Para a sua fala, para qualquer coisa. Pergunte para Deus antes. Espere Deus falar. Espere Deus responder. Muito do que nós sofremos é porque nós nos precipitamos e não buscamos a voz de Deus. Para nós, irmão, bom é se aproximar do Senhor. Amém?